Oi, agora foi. Estamos ao vivo. Oi, gente, eu sou a Bruna Lima, da Ecocultural, uma ONG que trabalha com cultura e meio ambiente e é gestora do Teia Taipas. Curtam a nossa página, se inscrevam no nosso canal do YouTube, lá tem a nossa produção musical e os nossos eventos. Escutem o nosso podcast, que é o Curadoria, ele está disponível em todas as plataformas de streaming. E um recado da programação é que no próximo sábado, em parceria com o CERD, nós vamos realizar a nossa primeira feira gastronômica online, que vai ser no dia 29. Uma vitrine para quem trabalha com comida e culinária. E já é a terceira feira que a gente faz, sendo que a quarta-feira que a gente faz, as últimas três foram de artesanato online e agora é a vez da gastronomia, então fiquem atentos que na segunda-feira nós vamos soltar um formulário. E quem for entrando, vai deixando aqui nos comentários. Lembrando que vocês podem deixar também as suas dúvidas em relação ao nosso tema, que hoje é marcas e patentes, com o doutor Eduardo. Oi, seja Ah, boa bem-vindo. tarde. Boa tarde. Obrigada por topar o nosso convite nesse dia que tá frio. Ainda bem que a gente está em casa, né? Está em home office. Exatamente. Todo mundo. Espero que todo mundo esteja acompanhando quentinho agora. Hoje não tem desculpa para não assistir, né? Exatamente. E, doutor Eduardo, Bacana. fala um pouco sobre você. Então, né? A gente falar da gente é meio difícil, né? Porque Uhum. talvez a gente tenha uma percepção um pouco, Você ou já um quer partir pouco menos direto do que a gente de para fato é. a Aí, com apresentação? vocês. Como for mais Com confortável vocês. para você. Porque na apresentação eu separo um pedacinho para falar um pouco quem eu sou, né? Fazer minha apresentação, né? Uhum. Mas eu faço bem curto, eu não gosto de ficar me auto-floreando, né? Ficar falando muito. Eu faço isso, faço aquilo. Fala só um Uhum. resuminho só que já basta. Tá, tudo bem. Então eu vou começar aqui a apresentação, gente. Nós Tá vamos joia. exibir. Sou uma pessoa super bem preparada, tem uma apresentação aqui. Normalmente as nossas lives são muito bate-papos, então eu tô achando muito chique hoje. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Aqui, podemos começar. Tá joia, tá joia. É, fiz um sisteminha de aula, né, uma apresentação, porque a gente até conversou antes de fazer sobre o tema, né, um bate-papo, né, de repente Uhum. um sisteminha de entrevista, né, que pode até acontecer se as perguntas já virem casadas aqui com o que a gente está falando no momento, a pessoa já pode parar, pausar e sanar a dúvida da pessoa, né. Mas eu acho bacana, por ser marcas e patentes, a gente ter uma ilustraçãozinha, né? Uma coisa para as pessoas conseguirem enxergar a importância desse tema, né? Uhum. Na prática, né? Como eu atuo também no direito empresarial, né? Minha especialização de fato é essa. A gente vê que, não vou dizer que não tem valor, né? Na sociedade ou para a maioria dos empresários médios, pequenos, acho que talvez seja mais uma coisa de falta de conhecer de fato, né, o tema, de saber de verdade o grau de importância, né, e o Uhum. tanto que isso pode ser revolucionário na vida dele, no desenvolvimento da atividade dele, tá? Se puder passar o slide para a gente poder já passar para me apresentar. Está aqui Foi. minha apresentação base, né? Eu sou advogado, eu tenho pós-graduação, nível especialista em direito empresarial, também tenho seguridade social. Além de advogado, eu também atuo como professor universitário, né? Foi aí que eu cheguei no projeto de vocês, né? Graças ao vínculo que eu tinha uma instituição, a Intaipas, né? Uhum. Então, já estou aí quase 10 anos já dando aula, advogando, essa vida meio doida de trabalhar de dia, trabalhar à noite, e mal é mais a gente ter o final de semana para a família, né? Para nós, né? Mas é o que a gente gosta de fazer, né? Na advocacia, a gente foca nossa atuação mais para atender demandas de empresas, né? E aí não só parte de marcas e patentes, mas também coisas voltadas para contratos, empregados, né? Ações trabalhistas. Enfim, a gente busca atender as demandas que surgem dentro das empresas que a gente defende, que a gente atua patrocinando. A grosso modo,
minha apresentação é essa, tá? Não gosto de ficar floreando muito, como eu brinquei, né? Senão Sim. a gente vem falando 3 horas só de mim, né? Poxa, o tema, né? Mas enfim, depois quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, conversar pessoalmente. Por gentileza, passa a primeira. Bom, eu coloquei agora de início aí já 2 slidezinhos para dar uma visão global de algumas marcas aí que nós temos bem conhecidas, né? E aí, só para atiçar um pouco, né, as pessoas a verem que quando você vê o logotipo, né, o símbolozinho, né, você já viaja no que significa aquela empresa, né? Uhum. Então, quando vocês veem, vão pegar aqui um símbolozinho menorzinho escondido ali da Toyota, da Mercedes, da BMW, Honda, né? A gente tem que falar, infelizmente, os nomes, né? Não Sim. seria aconselhável, mas temos que falar até para citar. Poxa, quando você vê uma marca específica de um carro, você imagina ou durabilidade, ou conforto, né? Você enxerga as características, né? Eu costumo dizer que a alma da empresa tá aí, né? A gente consegue identificar num símbolozinho, né? Quando você vê a Apple ali, o que você imagina, né? Então, você imagina um produto extremamente bem qualificado, um produto que tenha qualidade, que seja o melhor, a referência, entre aspas, no segmento dele, né? E isso a Uhum. gente vê em todos os outros, né? Seja o McDonald's e assim por diante. Passa, por favor. Aqui, né, são as marcas efetivamente utilizadas, né, com suas cores, né? Lá na outra, as cores estavam, entre aspas, desalinhadas com o que eles fazem de verdade. E aí existe, logicamente, uma explicação de marketing, né, de quem é da área de marketing, para a utilização específica das cores. Né? A gente vê que quem é do ramo de alimentos usa cores mais quentes, quem é, por exemplo, de eletrônicos, usa um outro tipo de cor, né, como a gente vê da Samsung e assim por diante. Mas, enfim, só de ver a marca, a gente não pensa nem na razão social da empresa, a gente pensa no produto, né, no que eles fazem, a qualidade e assim por diante. Passa, por favor. Aí tem um gráficozinho, tá? Explicando, entre aspas, em 2016, o que seria ali as marcas mais valiosas à época, né? Então a Uhum. gente vê disparado, não é a Coca-Cola, né? A gente vê, por exemplo, o Walmart acima da Coca-Cola, né? Que imagina isso, né? Então, passando depois, a gente vai ver o preço, né, de algumas marcas do ramo automobilístico, né? E assusta, né? Quando você vê que a marca Toyota, só a marca, tá? Não estou falando da empresa, não estou falando do maquinário, não estou Sim. falando do know-how deles, eu estou falando da marca, gente. Você tem ali, ó, 29 bilhões em 2016. Rodamos aí 4 anos para frente, quanto deve valer hoje, né? Esse cenário tem mudado um pouquinho, mas só a marca, só o símbolo, o que significa o símbolo tem esse valor, tá? Enfim, a gente vê ali de diversas outras, né? Como até mesmo a Porsche tem um valor extremamente inferior à Honda, à Toyota e assim por diante. Mas mesmo assim, só a marca em si tem um grande valor. Passa, por favor. Bom, agora, passando dessa introduçãozinha, que viu algumas imagens, vamos para a parte mais técnica, tá? Para a parte efetivamente que interessa, eu acredito, às pessoas, né? A gente vê ali, o logo tal, legal, essa vale isso, pô, por incrível que pareça, vale mais do que a Coca-Cola e assim por diante. Ali é mais aquela parte introdutória de a gente tentar lembrar e saber o que é importante, né? Ali, visualmente, para nós que estamos ali como consumidores em sociedade. Agora, tecnicamente, o que interessa para nós, primeiro ponto, né? A gente tem que pensar que existe uma lei regulamentando isso, né? Que é a Lei 9.279, tá? Que é a Lei de Propriedade Intelectual ou Industrial, tá? Um nome que a gente mistura ou intelectual ou industrial, né? Que tem a ver com o intelecto, né? Com a criação das pessoas, né? Nós vamos ter as invenções, vamos ter os modelos de utilidade, desenhos e marcas. Então, quando nós falamos de propriedade que seria ligado ao intelecto dos empresários, das empresas, a gente chama de propriedade incorpórea, porque não são as máquinas, não são, de repente, o produto em si, né? Não tem nada a Uhum. ver com algo físico, é algo do imaginário, uma criação, um projeto, o logotipo em si, como é escrito o nome da empresa, né? Que a gente chama tudo isso de propriedade imaterial, que tem muito valor, tá? E que às vezes os empresários limitam muito, né, ao nome fantasia da empresa, né? E você não precisa limitar só a questão do nome fantasia, né? Para a questão só de curiosidade, eu vou falar mais à frente, o nome fantasia, ele também é protegido, tá? Então, de repente, na sua empresa, vamos supor, Salgadinho, Pedaço do Céu, ou uma padaria voltada a Pães do Céu, sei lá, uma coisa do gênero assim. É o seu nome fantasia, é o que está lá estampado na porta do seu estabelecimento, né?
existe até um logozinho, alguma coisa do gênero, o logo não vai estar protegido, mas o nome em si, só por constar lá, como sua razão social, nome fantasia, já tem uma proteção. Só que uma proteção só onde você está. Por exemplo, você está em São Paulo, essa proteção é em São Paulo. De repente estão na Bahia, no Paraná, podem ter outras padarias, outros estabelecimentos com o mesmo nome. Aí você não consegue brigar. A proteção feita por essa lei indicada aqui é uma proteção de âmbito nacional. Então, se você souber que tem alguém em Curitiba ou outro estado utilizando esse tipo de identificação, tá? Esse é o ponto, né? Essa identificação do seu estabelecimento, você pode ir lá interpelar a pessoa e pedir para que ela retire o nome. A grosso modo é isso. Você tem exclusividade no uso daquilo que você imaginou e faz para se tornar distinto, né? Você ser diferente dos outros. Acho que, inclusive, uma coisa que eu queria falar é que eu já participei de direção de arte de filmes e sempre quando a gente vai criar a fachada de algum estabelecimento para alguma gravação, a gente tem que checar sempre com o jurídico se existe algum estabelecimento que já tem esse nome ou que tenha um nome parecido, porque quando o filme entra em escala nacional, ele pode ser barrado por conta de direitos autorais. Então, para as pessoas terem uma noção de que isso abrange muitas coisas, né? Não apenas cópia. Não, imagina assim, você montou um filme ou fez um comercial, investiu um rio de dinheiro para fazer isso, e aí um comerciantezinho que tem um comércio pequeno, que tem sua marca protegida, entra em contato e fala, então, pode tirar, pode desvincular a minha empresa de lá. Eu não quero estar associado à sua imagem, ou ao seu filme, ou ao que você fez. E aí você investiu, e você tem que fazer o que com aquilo? Lata do lixo, né? Então é complicadíssimo. E quem tem a proteção, não, tudo bem, pode até usar. Mas tem um valor você usar a minha imagem no seu filme. E aí é a hora que a gente consegue, né? Com aquela questão que eu falei, né? Do uso exclusivo, né? Só eu posso usar aquilo. Se você quiser participar do que é meu, você teria que pagar para usar a minha imagem, né? Então, enfim, é uma propriedade que ninguém imagina. Como que a pessoa usar a minha imagem consegue ter que pagar, né? Alguma coisa do gênero. Então, falta desenvolver talvez essa curiosidade, talvez esse hábito ou mentalidade, mas eu acho que é a questão. Hoje a gente está aqui passando informação e aí esperar que as pessoas entendam e tenham interesse, tá? A gente tem, por exemplo, depois vou dar alguns exemplos, né? Daqui você pode desenvolver uma franquia, tá? Dessa propriedade intelectual, o grande chamariz aí para quem consegue desenvolver algo de fato bacana é passar a sua imagem, né? Escola de idioma, quando você vê escola X, o que você imagina? Você nem sabe quem está dando aula, quem é o professor, como que é o administrativo, mas só de você ver aquela identidade visual, você fala, porra, aquela escola é boa. Aquela escola tem qualidade, né? Então, por exemplo, as universidades com esses polos EADs espalhando para tudo que é lado, o que eles estão fazendo é isso, estão usando a imagem deles e criando micropolos espalhados, e todo mundo que vê a imagem, o logo, falou, opa, é tal faculdade, isso é o nome de alguma coisa, né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha aqui. E, logicamente, não é só aquela questão dos concorrentes, né, mas também de você poder divulgar e trabalhar um outro viés econômico da sua atividade. Ou até quando divulgam metodologias também, né, a metodologia tal, e muitos docentes já reconhecem que aquilo é um ponto positivo. Sim, sim, os colégios particulares trabalham muito nisso. Nós usamos o método tal, né, a marca representa que tem um bom projeto pedagógico, né, então... E tem, logicamente, a escola que contrata a utilização daquele método tem um contrato de cessão de uso de marca, né, da imagem. Eles exploram essa marca também para o desenvolvimento da economia deles, né, para captarem mais alunos e assim por diante. Bom, nós temos ali a invenção, tá, que é um produto novo, tá, a ideia de que, olha, eu criei uma nova ferramenta, sei lá, para construções. Tá? Nós temos o modelo de utilidade, que não é uma invenção, mas seria uma melhoria de algo que já existe, tá? É bem aquela história, né? Eu criei o telefone. Poxa, que legal, né? Agora eu criei o telefone que você não precisa mais ficar girando. Eu melhorei ele, agora você digita, né? Ou então eu fiz o telefone sem fio. Então são melhorias que estão ligadas ao modelo de utilidade, né? Melhora a funcionalidade do produto, né? O desenho industrial é simplesmente a parte de projeto, né? Seria você fazer um desenho mais bonito. Carros, a gente vê isso muito, muito acentuado, né? Você pega, por exemplo,
o veículo Gol ou Uno, né? Quantos desenhos ele teve, né? Quantas gerações, né? Eles dividem os carros em gerações, né? Então, os novos veículos, que são as novas gerações, são novos desenhos industriais, né? E todos eles são objetos de proteção intelectual. E, por fim, a marca, que são os logos, os símbolos, né? Os nomes feitos de uma forma mais rabuscada, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui nos slides mais adiante, que também devem ser protegidos. Então, quando você vê, por exemplo, o desenhozinho da Chevrolet, que ninguém sabe que é uma gravata borboleta, né? É um símbolo indicando uma gravata borboleta, né? Seria um carro para demonstrar algum tipo de elegância. Então, aquilo é a marca, seria o símbolo é a marca, é a empresa, tá? Agora, o veículo pode estar ligado a um modelo de utilidade, pode estar ligado também a um desenho industrial. Então, um único segmento vai abranger diversos itens ali que eu citei para vocês, né? E, lógico, na linha de produção a gente vai encontrar tantos outros assim por diante. Passa por gentileza. Bom, aí o ponto principal para nós aqui, né? Em primeiro lugar, é para o empresário que criou alguma coisa, inventou alguma coisa, ele poder explorar aquilo economicamente, que eu digo, ele ganhar dinheiro, tá? Oferir lucros com a ideia dele, com exclusividade, ou seja, só ele faz aquilo. Só ele tem aquele projeto, aquele padrão de negócio. Tá? Ninguém pode usar aquilo, pode utilizar aquela marca, a identidade visual da empresa dele, assim por diante. Vocês vão dar risada. Quando você vê todo bairro, né? Todo bairro periférico tem o salgadão, não sei quantos centavos, R$1. Aquilo, onde você vê, você sabe que o produto é aquele lá. E é engraçado que não difere muito, né? O padrão de qualidade. Então, a gente costuma brincar, quem está com fome e quer comer bastante, é um lugar bom. Né? Então, todo mundo vai, e aquela identidade visual é idêntica em todo lugar. Então, aquilo deve ter tido algum registro. Tá? Alguém teve a ideia, padronizou, criou uma imagem e vende aquela ideia, né? E as outras pessoas que vão montando lojas parecidas perdem aquela identidade visual, porque quem compra, quem é o público daquilo, já sabe o que vai encontrar lá dentro. Tá? Bom, Eduardo, pode ser só a empresa que pede? Eu tenho que ter uma empresa para criar alguma coisa, desenvolver uma marca? Não, você pode ser uma pessoa física, uma pessoa comum como nós, que tem uma ideia e posso ir registrando. Tá? Então, na verdade, eu não preciso ser empresa. Eu posso ser uma pessoa comum, uma pessoa física, que a gente chama, tá? Nós, sem ser empresa. Se eu tiver algum logo, alguma coisa que eu acho interessante, ou até mesmo, às vezes eu idealizo algum projeto, eu quero montar um negócio e nunca acontece, mas eu já posso ir protegendo, coisa e tal, para no momento que eu conseguir concretizar o meu sonho, eu já está também resguardado. Tá? No ramo da música, depois eu tenho um último slidezinho que eu solto, né? Que tem uma proteção diferente, né? Tá cheio de gente que tem música engavetada e deixa guardada, né? Registra até, etc., né? Faz a proteção, mas e vende para artistas, né? Vende para artistas, oferece assim por diante e ofere lucro com isso, dinheiro, tá? Depois eu trato dela especificamente, né? Mas só para vocês terem ideia, que você não precisa de fato estar usando, você não precisa ser uma empresa, um empresário de fato para fazer, basta você ter ideia e buscar a proteção e amanhã você pode negociar ela. Por exemplo, tem gente. E também, pode falar. desculpa te interromper, mas tem pessoas, às vezes eu vejo quando as pessoas conversam sobre registro, elas pensam na ideia de US$ 1 milhão, né? Então, esperar a supervalorização para poder registrar, sendo que isso pode ser feito no começo do processo, né? Antes daquilo ser supervalorizado, até para proteger aquilo. Sim. A ideia é não esperar o problema acontecer, né? Porque se você não tem o registro, né, você não tem proteção. E se alguém registra à sua frente, aí perdeu, né? Inclusive, um problema que é muito comum hoje, todo mundo quer ter um site do seu negócio. Né? E aí, na hora que você vai fazer o domínio eletrônico, né, que também é registrado, você tem que ficar mudando, tem que ficar criando um monte de coisa diferente, e aí não fica legal, porque você descobre que já tem algum nome que seria o que você gostaria registrado por outra pessoa. Às vezes a pessoa nem tem nada no site, a pessoa registra para ela poder vender. Nossa, isso é muito real. Inclusive, eu acho que eu queria já te jogar a primeira pergunta, é que um empreendedor falou comigo que é possível, quando você tem um nome registrado, você reivindicar o nick do Instagram. Você sabe se essa informação procede? Então, né, o problema é que, assim, quando a gente fala, são mecanismos diferentes. E hoje, né, com essa sociedade que a gente tem toda virtualizada, com redes sociais, o ideal é você correr lá primeiro,
e você fazer a identificação sua, criar sua marca nos ambientes. Porque vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma marca, vamos supor, eu tenho um escritório, né, sei lá, de contabilidade, etc., Eduardo Contabilidade, ponto. Registrei, tenho uma marca, tenho um nome fantasia, tudo bonitinho, tudo legal, tudo protegido. Só quando eu vou criar minha rede social, já existe uma lá. Né? O que eu faço com isso? Eu denuncio, peço para ele retirar. A questão qual é? O regulamento para isso, a gente tem que ver, em primeiro lugar, a gente está colidindo no mesmo ramo de atuação, primeiro ponto, né? Porque a ideia é a proteção do consumidor, tá? A gente tem que pensar assim, tem um outro cara com o mesmo nome, eu registrei primeiro, aí eu tenho como reivindicar. Se a gente não tiver no mesmo segmento, eu já não tenho como, mas o cara é contador, usa o mesmo nome, a mesma identificação, e está levando os meus clientes, eventuais consumidores, a erro, a conflito, né? É aquela velha história de se aproveitar do meu trabalho, da minha propaganda e outros meios, através de uma rede social. Aí sim eu teria que interpelar e pedir o uso exclusivo, tá? E aí, de fato, eu teria que entrar em contato com a rede social, informar, documentar a coisa para conseguir reivindicar. Mas tudo isso depende de um registro prévio. Agora, vamos supor, o cara não é contador, é um administrador, mas aí ficou difícil, né? Aí já não teria como. Só se ele fizesse alguma questão visual, né, que levasse as pessoas a erro, né? E aí eu só brigaria pela questão da identidade visual minha, que também tem que ser registrada, tá? Não sei se eu respondi, depois pergunto à pessoa se ficou claro, né? Mas em tese, eu preciso de um registro prévio meu, eu cuidando, tá? E aí a gente cai também naquela outra questão, é meu nome fantasia. Então, mas o cara é contador lá na Bahia, ele também é Eduardo. Eu falei lá no começo que o nome fantasia eu ganho uma proteção aqui em São Paulo, pela Jusesp de São Paulo, não da de Bahia, não está integralizado. Se você quer uma proteção, é ir lá nesse órgão que está aqui no slide, que é o INPI, né, e solicitar o registro que é de âmbito nacional. Então tem que tomar cuidado. Se você quiser seguir, tem uma pergunta aqui, mas eu acho que vou esperar você falar sobre marca e desenho industrial antes de colocar ela na tela. Nossa, eu não estava vendo as perguntas, tem bastante. Não, tudo bem, vai, se concentra na apresentação que eu vou puxando elas aqui. Tá aí que for assim, interessante, você vai me dando um toque. Tá. E, gente, vão deixando suas perguntas aí para serem respondidas ao vivo. Tá, beleza. Depois, de repente, a gente levanta ali o que seria de interesse comum e responde no fim. O Chigueiro está aqui. Um abraço para o Chigueiro, né? Enfim, então tomar cuidado, assim, respondendo, deixando talvez mais claro, né? Em primeiro lugar, poxa, eu tenho um registro, tem uma marca, alguém está usando ela de forma indevida numa rede social. Aí eu tenho que interpelar a rede social, de repente até notificar a pessoa que está usando, né? E pedir para tirar, tá? Pedir para a pessoa parar de utilizar, mas aí eu tenho que pensar, é o meu nome fantasia, esse cara está em São Paulo, ele é de outro estado, enfim, tem essas problemáticas. Então, o ideal é você fazer o registro da sua marca, da sua identidade, tudo bonitinho, para você conseguir uma proteção melhor, tá? Enfim, aí depois a gente vai lendo, a gente vai respondendo esse pessoal, tá? A marca e o desenho industrial, né, nós temos um certificado de registro, o nome técnico seria esse. A invenção e o modelo de utilidade seria a carta patente. Tá? Então tem a ver com... Então, nem tudo é patente, né? Então a marca e o desenho, né, que são coisas mais no papel em si, nós fazemos o registro, e as invenções e os modelos de utilidade, nós fazemos a carta patente, que são, na verdade, para coisas físicas, tá? Pode passar, por favor. Aí eu vou começar falando, né, da questão das patentes, né, que servem para as invenções e para os modelos de utilidade, tá? Lembrando que invenção tem que ser algo de fato novo, tá? E o modelo de utilidade é eu pegar algo que já existe e eu dar uma melhoria, tá? Não é simplesmente mudar o desenho, tá? Porque se eu mudo o desenho, eu já não estou numa questão de modelo de utilidade, tá? Eu estou num outro quesito lá. Então seria de fato melhorar o produto, tá? Trazer uma novidade para ele. Tá? Então, assim, os requisitos que a gente tem que observar é a questão da novidade, tá? Então é importante que vocês verifiquem se aquilo não é debatido nos ramos científicos, técnicos. Por exemplo, um exemplo que hoje a gente está vivendo é a questão da vacina do coronavírus, né, do Covid. Ali vai ter, de fato, uma questão de novidade, que ninguém tem aquele troço. Então, quem bater primeiro é o cara que inventou. E é engraçado que a gente vê diversas tecnologias, diversos abordagens técnicas para desenvolvimento científicos,
porque cada um vai ter um aspecto de novidade, tá? Aí depois os que vierem talvez vão ser melhorias em cima do que já foi inventado, né? Aí cai a questão do modelo de utilidade, talvez. Então, primeiro ponto, a novidade, algo que não existe. Tem que ser uma atividade inventiva, que eu digo, do ponto de vista técnico, né? Então, você tem que ter um apoio técnico, tá? Científico, dizendo que, olha, isso aqui de fato agregou ou é novo. E tem que ser ali no final, como eu indico, voltado para a indústria. Se não for para produção e um consumo em massa, não é objeto nosso aqui, tá bom? Passa a página, por favor. E aí eu coloquei só como um cuidado, tá? Uma ideia. Eu tô vendo ali, tá chovendo perguntas. Sim, vamos. Gente, vão mandando mesmo, como que vocês estão empolgados com o tema. A gente vai separar um tempo só para ler todas as perguntas que vocês forem comentando. É assim, e às vezes as pessoas fazem as perguntas, criar uma marca tal, e aí tem uma outra marca parecida. Então aí a gente teria que analisar o caso específico, talvez, né? Eu que eu dou a orientação, assim, por cima, né, do cuidado que a pessoa tem que ter a dar uma análise da questão. Toma cuidado que algumas coisas não são possíveis de patente, né? Eu costumo dizer assim, para a gente entender de forma muito clara, tudo que for ilegal não vai poder ser objeto de patente, ou estiver com algum vínculo a algo ilegal, né? Então, vamos pensar, se eu crio uma ferramenta para se automutilar, isso não tem como ser patenteável. Ou então eu crio um mecanismo para ajudar a fabricação de drogas. Ou eu crio uma máquina para imprimir dinheiro, né? Falsificar dinheiro. Isso não tem Teve como um ser caso patenteável. ambiental há muito tempo atrás, mas eram pessoas que estavam desenvolvendo remédios à base de banha de peixe-boi. E aí, como implica em algo ambiental, foi tirado do mercado, por mais que fosse de maneira popular, fosse um remédio de maneira popular, foi tirado de alguns estados específicos por conta do risco ambiental. Então, houve uma campanha para que isso acontecesse. Então, se alguém tentasse registrar, por exemplo, esse remédio natural, ele teria sido proibido. Entendi. Não, é bem nesse sentido mesmo, né? A pessoa ela cria algum mecanismo com base em algum item natural que está com uma proteção em razão de algum risco de extinção. Então não tem como, né? Então esbarra de fato nesse problema, né? Ou alguma substância que não tem uma aprovação pela Anvisa, né? Então a pessoa tem que passar por alguns processos primeiros para depois pensar se há uma possibilidade de patentear assim por diante. Mas o norte que você tem que ter, em primeiro lugar, é ver se aquilo tem legalidade, se a lei não proíbe, se, enfim, tem alguma permissão pela nossa sistemática jurídica, né? Porque a lei, ela fala, não pode ser contrária à moral, aos bons costumes, enfim, traz um monte de coisa, assim, entre aspas, genérica, e a gente fica pensando, pô, ela tem que analisar tudo isso. Não, se pauta pela questão se a lei proíbe ou não, né? Então, o norte básico é exatamente esse. Passa, por gentileza. Aí eu faço aqui a questão dos prazos, né, que são importantes, né, porque você, realizando a patente de sua invenção, você vai ter uma proteção não ad eterno, tá? Você vai ter uma exclusividade durante um período. Né? Exclusividade só você vai fazer isso, ou só você vai ter o domínio daquela informação. Então, para você ter alguém fazendo isso, você precisa autorizar, tá? Então, você precisa ceder o uso dessa patente durante um certo período. Bom, você vai lá fazer o depósito, ou seja, vai fazer o pedido de registro da patente lá, tá? Feito isso, conta-se dali para frente, pelo menos um período de 20 anos, concedendo a patente, você tem 10 anos garantido pelo menos. Então são dois prazos que fica um pouco confuso. Então você fez aqui deixa eu fazer aqui dessa mão que está do outro lado. Você fez o pedido aqui, né? Então, fiz o arquivamento, apresentei o projeto de patente. Então, em tese, daqui para frente, 20 anos de proteção, ou seja, uso exclusivo, tá? Tá, mas demorou muito para ser a patente. Demorou 15 anos. Então, no mínimo, da concessão da patente para frente, eu vou ter mais 10 anos, tá? Para poder explorar. Então, esse prazo, na verdade, ele não vai ser engessado, tá? Então, você tem só esses dois limitezinhos. O modelo de utilidade, o prazo é um pouco menor, porque você está pegando algo que já existe, está melhorando, está agregando valor, né? É o mesmo raciocínio, só que diminui o prazo para 15 e pelos 7 anos da concessão da patente, tá? E aí vai pelo mesmo tipo de raciocínio. Passa, por gentileza. A gente vai para o registro, acredito eu. Não.
que é um outro ponto aqui ainda. Que não adianta você fazer a invenção, não adianta você criar algo novo e você não utilizar, tá? Então você fez, você tem que utilizar, porque você pode ter extinção dessa patente, ou seja, pode deixar de existir. Primeiro ponto, pelo aquele prazo que eu citei para vocês, vamos supor, passou 20 anos ou 30 anos, vai, não, pior das hipóteses. Então, beleza. Pelo prazo você perde, tá? Em primeiro lugar, o negócio passa. Segundo, pelo não uso. E a gente tem ali, ó, um prazo de 2 anos, tá? Então, teve a concessão da patente, a licença de patente, você tem 2 anos para denunciar se alguém está usando de forma indevida e para você usar. Então, se você não usa, cai em desuso e alguém conhece aquilo, a pessoa só fica te filmando esse período para saber se você vai dar seguimento. Se você não der, deu 2 anos. Legal. Tecnicamente, eu tenho uma escapação, eu tenho um escape para poder, entre aspas, explorar aquilo que é da pessoa. E aí você perde todo o investimento que você fez para criar e para inovar. Então, cuidado com isso. Não adianta fazer e não desenvolver, não colocar em prática. Ou até mesmo não fiscalizar se alguém está usando de forma indevida, que aí você perde pela falta de uso. Tá bom? Nossa, é algo que tem que ter um planejamento e uma estratégia, né? Não é apenas ir lá e fazer. Esse é o grande problema. Por isso que tem muita gente que deixa a coisa engavetada, não fala para ninguém, porque a pessoa sabe que ela não consegue desenvolver o projeto. Então a pessoa deixa engavetada porque tem gente que fica olhando, fica consultando o Diário Oficial do NPI para saber o que acontece e ver se tem algum projeto legal. E se tem um projeto legal, o cara fica olhando, pô, isso aqui é bom, hein? Será que esse cara tem como desenvolver isso? Vamos aguardar. Coloca a data aqui da licença e vamos acompanhar esses 2 anos. Se o cara não desenvolver, a gente vai lá e abocanha. Olha bom, só. O negócio é complicado. O negócio é complicado. O buraco é mais embaixo do que a gente imagina. A verdade é essa, né? É que a gente não tem isso tão forte no Brasil, né? O Brasil, ele passa por um processo muito forte de sucatear, né, suas indústrias, né, de perder essa parte inventiva. A gente está se limitando muito a ser montador, né? A pegar, etc., né? Coisas de fora, né? Até mesmo para baratear, né? Mas se a gente voltar a ter um desenvolvimento nacional industrial das indústrias, uma produção mais efetiva, eu acredito que aí isso aqui bomba. O que a gente tem muito é essa parte aqui, tá? Então, patente, já é uma coisa um pouco mais difícil no Brasil, mas a questão do registro, seja da marca, do desenho industrial, aí tem campo para dar com pau aqui, tá? Bom, então assim, primeiro, a gente não tem concessão de patente de marca e de desenho industrial, a gente tem um registro, tá? Concessão lá da sua marca registrada e protegida. Os critérios são mesmo da novidade, etc., de ser alguma coisa distinta dos outros que existe já lá no mercado, no comércio, né? E a questão do desimpedimento, não pode ser nada ilegal, né? Então você não pode fazer uma marca, um exemplo de uma tabacaria que tem um rapaz fumando maconha, né? Ou fazer uma simbologia de algo ilícito. A novidade relativa, essa aqui é muito importante, muito bacana, porque tanto esse desenho quanto a marca não precisa ser algo extremamente novo, alguma coisa do zero. Pode ser, a gente fala signo, né? No sentido de símbolo, né? Com base no que alguém já usa, alguém tem aí utilizado, e de fato você só agrega novas ideias, muda a cor, deixa a letra mais caidinha, ou sei lá, vamos supor aquela velha história, é um cachorro quente, é um cachorro, todo mundo usa, né? O cara tem uma lanchonete que vende cachorro quente, né? E aí todo mundo usa o cachorro com o raio do pãozinho lá, né? Então, você pode utilizar, todo mundo vai utilizar esse troço, né? Só modifica a forma, etc. Dá uma nova ideia àquilo, né? Dá uma forma de você se distinguir dos outros. Até porque isso que é o interessante, né? Você fazer alguma coisa para ficar com confusão com o seu concorrente. O único cuidado é o que eu coloquei. Não confunda o seu cliente, né? É pior para ti. Porque o rapaz está indo em você, ele fala, pô, você tem uma loja lá no centro, né? Eu falo, não tenho. Pô, mas é igual. Eu falo, não é, caramba. Poxa, indiquei para meus amigos que eu achei legal. Você mesmo está se prejudicando, né? Então, só esse cuidado. Pode falar. Eu acho que, inclusive, teve um evento, eu trabalho com cenografia, e teve um evento que a gente desenvolveu que era ligado com a Red Bull, e a Red Bull mandou todo o manual da marca em relação às letras, às cores, para serem replicadas exatamente como são, por conta dessa identidade, né? Eles têm todo um registro, existe toda uma empresa por trás disso, e eles queriam que fosse tudo criado a partir do que já existe. Então é meio que como se eles existem um manual de marca e você faz tudo pautado naquilo, e quando as pessoas isso entra no ambiente, quando as pessoas entraram no ambiente, não tinha como não
questionar de quem pertencia àquele evento. Então, eu acho que está também muito ligado. Quando a gente fala do que você está falando de identidade, de modo daquilo, abrange muitos outros aspectos, né? Perfeito. Por exemplo, a gente vê muito hoje essas clínicas odontológicas, né? Então, você vai nessas odonto, né, que parece no TV lá do Ratinho, né, no programa dele, quem monta uma clínica daquela, ele tem um critério todo interno de distribuição de cores, disposição do ambiente, para todo mundo que entrar lá dentro saber que lá é uma odonto tal lá, né, que é aquela da propaganda. Todo mundo é padronizado, você vai na a franquia tal de Caieiras, a de, sei lá, de Taipas, do Jaraguá, todas vão ter a mesma disposição de cores, cadeiras, para ter certeza que eu estou no lugar certo, né? Para não ter ninguém copiando de forma indevida. Acho que, inclusive, uma sacada muito boa foram das marcas de cerveja começarem a distribuir mesas, cadeiras e até fazer fachadas de bares como se fossem parceiros e como se fosse franquia, só que dando aquele bar tendo prioridade para aquela marca de cerveja específica. Isso eu acho que ajudou muito a difundir algumas marcas em relação a lugares diferentes, seja bairro ou seja centro, né? Sim, a cerveja original, essa, né, tinha uma certa discriminação nesse sentido, né, discriminação que eu digo de separar mesmo, né, porque é um mercado muito concorrido, muito acirrado, né, então hoje, por exemplo, a moda são as puro maltes, né, toda cervejaria tem uma puro malte, até a Brahma correu atrás recentemente fazendo propaganda deles, né, mas é uma coisa assim que todo mundo tem, não tem como fugir, é muito acirrado, né, e essa ideia, por exemplo, eles não dão freezer, né, em sistema de empréstimo, de comodato à toa. Existe uma coisa ali por trás, né, de difundir a imagem, etc. Passa Sim, por gente. até na diversidade do que eles estavam oferecendo. E tem realmente, era como se fosse como se fossem contratos. Sim, sim. Bom, aí tem uma outra observação importante, que é a questão de você não colidir, né, você não criar atrito ou confusão com marcas notórias, né. Então, por exemplo, quando você vê aquele Mzinho do McDonald's, né, ou a maçãzinha mesmo da Apple e assim por diante, você não pode usar em nenhum tipo de segmento alguma coisa que tem alguma confusão ou semelhança com essas marcas de grande notoriedade, tá? Então, eu, Eduardo, aqui na minha cidade, aqui em Caieiras, aqui, se eu tenho uma marca específica de uma lanchonete, eu tenho proteção no ramo alimentício, tá? Então, de repente, vamos supor que tem uma oficina mecânica com o mesmo nome da minha lanchonete. Vamos pensar um negócio bem maluco. Eu não tenho como brigar com esse outro segmento. Agora, essas de grande notoriedade, você pega o McDonald's, o Habib's, etc. Eu não posso montar, por exemplo, uma oficina mecânica do Habib, que vai levar algum tipo de conflito com a marca Habib's, e os caras podem me interpelar para eu mudar meu nome, para eu mudar a identificação da minha loja. Então, cuidado para não criar nada parecido, por mais que não seja no mesmo ramo, com empresas que têm lá uma notoriedade. Tá? Teve até teve um caso curioso. Eu estou vendo o colega fez uma pergunta no negócio de instrumentos musicais, o Pitu Leal, pegando o gancho dele aqui. Tinha uma fábrica de instrumentos musicais, guitarras, violões nacional, chamada Tajima, né? Que ela tinha um nome muito parecido com o nome Fender, né? Que era uma marca estrangeira, acredito que americana, né? Eles tiveram um embatezinho aí sobre mudar o silogismo da marca, né? O símbolo, porque levava o consumidor a achar que era alguma coisa da Fender, né? Então, por mais, além de estar no mesmo segmento, né? Tinha uma confusão com a disposição das letras. Tá? Bom, a vigência que é diferente, né? Do prazo de proteção e uso exclusivo, né? Tanto desenho industrial como da marca. Desenho industrial você tem 10 anos, contados também do depósito, né? Então fiz o pedido e prorrogar por 3 períodos sucessivos de 5 anos. Então você pode ter ali 25 anos ao total, certo? A marca é muito bacana, tá? A marca você tem 10 anos de proteção da concessão, tá? Então não é do depósito, então tem que dar o ok para ver se não tem nenhuma confusão, que eles fazem uma avaliação interna, de que se tem alguém parecido, etc., algum conflito sobre aquela marca, né? E aí depois concedeu 10 anos que você pode ficar renovando para sempre. Você vai usar aquela marca por toda a eternidade, a grosso modo, né?
Então, você pode ficar renovando 10 anos, 10 anos, 10 anos, enquanto você tiver interesse, tá? Inclusive de marca, tem várias pessoas aqui que perguntam. A gente já fez palestras sobre identidade visual e sobre investir. Na última, por exemplo, perguntaram se vale a pena ou não investir em designers, em pessoas que desenvolvessem coisas. Eu acho que isso também é um ponto de pôr em custo. Se você investe um bom designer, investe uma boa pessoa para fazer algo, por que não pesquisar também se não vale a pena já você registrar essa marca? Isso para que você tenha total controle, né? Sim, sim, eu vou além, tá? Eu vou além, não só se limitar a fazer o registro da marca, você fazer identificação visual do seu local internamente, com o site, isso é de extrema importância, outra franquia relativamente nova, né? Por exemplo, os bolos Sodier, né? Você entra em toda a Sodier, o ambiente é o mesmo. Uhum. Parece que você está em uma, lá em Mariporã que tem, aí você vai em outra, sei lá, em Caieiras, você vai em outra em São Paulo, é tudo é tudo idêntico, assim, grosso modo, além do produto seguir a qualidade, né, o que know-how ser o mesmo, né, mas a ambientação é mesmo, você não sente que você vai ter surpresa. A ideia é essa, né, o importante é você fazer esse registro de todos esses itens. É a marca? É o primeiro passo. Após você ter a marca, etc., você pensar nessa identidade, esse paisagismo, talvez, do seu estabelecimento, também de extrema importância. Passa, por favor. Aí eu coloquei alguns tipos de marcas aí, né? Por exemplo, da USP, né? E você tem uma marca voltada para um símbolozinho, tá? Que seria o bichinho que aí parece. E tem também a palavra, o nome, né? Então você tem sobre os dois itens, tá? Tanto o símbolo quanto o nome. Passa, por favor, que aí a gente vai ter uma colocação diferente, né? Ali eu tenho um lance gráfico por trás, ali uma coisa que eu não sei dizer o que seria graficamente, mas eu tenho já uma nova disposição de palavras, tá? Então, por exemplo, é uma palavra diferente, é uma colocação escrita diferente, então essa teria que ter um registro diferente, tá? Então eu teria que registrar as duas para ter proteção das duas, tá? Passa por gentileza. Nós temos uma marca, um tipo de marca chamada marca de certificação, tá? Então, existem empresas que são especializadas em dar essa certificação. Por exemplo, essa daqui é voltada para produtos que têm economia de energia. Então, todo produto que foi certificado como um produto econômico, ele ganha esse carimbo, tá? Como se fosse uma marca dizendo, olha, esse produto é marcado porque é um produto econômico. Então, existe uma empresa que certifica se o teu produto atende a esse critério. Então, você ter essa marca significa que você atende uma certa condição de qualidade, como a ISO 9000 tem, etc., né? Então, quando você fala, minha empresa tem uma certificação tal, ISO, isso significa que você atende certas normas ou que o seu produto tem uma qualidade específica. Então, essa é muito bacana, né? Que a marca de certificação não é só aquela de símbolo, de nome, é uma outra, né? Uma outra finalidade. Passa, por favor. Nós temos as marcas coletivas, né? Que são voltadas para associações. Por exemplo, quem está voltado aí para, por exemplo, uma escola de samba, algum tipo de ONG, aí era bacana buscar a proteção da ONG através desse tipo de marca coletiva, tá? Aí a gente colocou uma Liga Atlética Acadêmica da USP, né? Então você viu que a USP, só que eu joguei 3 marcas deles, né? E todos devem ter um registro. Passa, por gentileza. E aí eu coloco a questão da caducidade também, tá? Que seria, por você não usar a marca, você perde o direito de usá-la, tá? Inclusive, a gente teve um embatezinho jurídico, eu nem sei nem como aconteceu ele, de fato, no início, como acabou, mas sobre as universidades, né? Quem é mais antigo que nem eu vai se lembrar da Uniban. Né? Nossa, não, até eu lembro da Uniban. Da Uniban, né? Acredito que ela foi comprada pelo grupo Anhanguera, né? Pelo grupo Croton, né? E aí eles vieram e acho que deixaram de lado o nome Uniban e desenvolveram o nome Anhanguera, né? E parece que a Uniban tinha uma intenção de voltar à faculdade Uniban, só que eles queriam voltar com o nome Uniban. E parece que na transação de compra, o nome foi junto. E aí havia um debate jurídico porque a Anhanguera não usava, né? Poderia ter caducado a proteção do nome Uniban pelo não uso, tá? Então, se eu não usar em 5 anos,
tchau também minha marca. Então você tem que usar, você tem que colocar na porta do seu estabelecimento, colocar em sites, enfim, você tem que dar o uso dele, tá? E aí qualquer pessoa que tem interesse em usar aquele nome poderá utilizar. Então, se você investiu, gastou, fez todo o trâmite necessário para criar sua marca, sua identidade visual e você não usou, coloca em prática, amigão, porque em 5 anos você perde. Você pode ter certeza que vai ter alguém de olho naquilo para pegar. E hoje em Pode dia eu passar. fico pensando, por exemplo, sites que têm referências de ramo, referências hoje em dia, isso é bem comum para quem está criando de segmentos específicos. Então, tudo isso está disponível para qualquer pessoa consultar e Uhum. juridicamente também consultar, né? E ver se aquilo está disponível por um acaso. Sim, sim, sim. Geralmente você tem como fazer uma pesquisa prévia, né? E se a sua marca tá lá largada, meu, esquece. Alguém vai tomar. Ah, mas eu já usei e eu parei de usar. Quanto tempo você parou de usar? Ah, já faz uns 10 anos que eu não uso, que eu fechei, etc. Tive um problema, então. É perigoso. Se alguém começar a usar agora, você perde, tá? Desenho industrial, né? Seria só o projeto, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? A pessoa fez uma bolsa diferente. Uhum. Passa, por favor. Agora, por exemplo, do carro, né, que a gente brincou, né? Então são desenhos. Então, até uma moça perguntou um negócio de uma boneca, né, de um projeto de uma boneca dela, se encaixaria, né, como desenho industrial, né? É, aí a senhora tem que avaliar, por exemplo, dentro do exemplo que eu coloquei aqui, né? Então você vê, por exemplo, o ventilador. Continua sendo um ventilador, a pessoa só fez um novo desenho, né? Os carros, talvez o caso da senhora caiba nessa questão do desenho industrial, tá? De fazer, logicamente, o registro desse desenho industrial. Passa, por favor. Não sei se tem mais alguma coisa. Ah, a questão dos direitos autorais, tá? Quem é voltado para música até tem um regramento diferente. Todos que a gente viu até agora, com exceção da marca, a marca você é protegido da concessão, tá? Da exclusividade no uso da marca. Né? Os outros é do arquivo, do você registrar, de você protocolar o pedido, tá? A música é diferente. Eu acho que todo mundo aqui vai lembrar daquela música, acho que Moranguinho do Nordeste. Essa bem antiga. Teve um debate terrível sobre ela. A música, ela não tem a ver com pedido de registro, ela não tem a ver com, de fato, fazer algum protocolo de proteção. Ela vem do momento que você criou ela. E aí você só precisa fazer prova de quando você criou. Tá? Geralmente as pessoas faziam provas de criação de música com participação em festivais, ou porque rodou num rádio. Hoje vocês têm as ferramentas aí sociais, tipo Facebook, você tocou sua música autoral numa rede social, arquiva aquilo, as datas que você fez isso. Porque se alguém ouviu e viu que aquele negócio tinha potencialidade e a pessoa tinha dinheiro para promover aquilo e fazer aquilo acontecer, que foi o caso do Moranguinho do Nordeste. E deve ter várias. Eu acho que o Michel Teló também teve um problema desse, né? Com a Sim. música dele, aquela Aí Se Te Pega, um negócio meio assim, né? Ele teve um problema com as meninas, falaram que criaram aquele refrão, né? Aquela questão lá da música, lá num passeio de escola, caramba. E ficou uma briga feroz. E se elas provarem de fato que aquilo foi feito naquele período anterior, a que ele tem eventualmente o autor tivesse registrado, o autor que registrou vai perder, porque quem criou é quem lá atrás de fato fez e fizer prova. Né? Então o registro não tem muito conexão. E os direitos autorais desse tipo artístico é diferente, porque dura toda a sua vida, tá, os direitos autorais, e 70 anos a mais lá para os herdeiros. Então é um negócio muito legal, muito diferente, que aí cabe, de repente, um outro debate, se tiver bastante. Eu falo isso que a nossa região aí de Taipas tem muitos movimentos culturais, né? Então, de repente, pode ser uma coisa interessante num outro momento aí. Inclusive aqui o público do Ecocultural é composto por muitos músicos, até por conta das feiras de artes e por conta dos CDs que a Ecocultural lançou, e inclusive todas têm autorização de seus autores e as pessoas até hoje. Inclusive quem tiver registro acontece com esses nossos que tem registro de direito autoral e nunca foi checar. Eu não sei exatamente se o Manu depois, por favor, se puder comentar aqui, relação a onde vê quando o órgão que você recebe, porque tem pessoa que tem dinheiro para receber e não saca. Sim, exatamente. Tem uma conhecida minha que ela recebe até, ela é filha do Mário Zan, sanfoneiro, ela recebe até hoje, né? Uhum. E o legal da música, assim, que é importante, assim, só uma última ressalvazinha, as pessoas se preocupam demais em registrar a letra, tá? A letra que é o poema, tá? E as pessoas esquecem de registrar a melodia, que seria a partitura da música, né?
Então, aí se você não registra a música em si, né, que eu falo, a parte instrumental, né, alguém, de repente, não pega a letra, mas pega a melodia sua e leva embora. Sim. Então, tem que Inclusive tomar cuidado. agora que nesse movimento da indústria musical de que tá muito comum, tá muito ok outras pessoas utilizarem beats e utilizarem arranjos de outras, então também é um jeito de vocês protegerem e comercializar isso, então criar melodias, comercializar elas e ter um direito sobre aquilo, né? É um mercado em potencial. Sim, sim, sim. E que essa coisa da rede social, tudo é muito rápido, todo mundo joga lá. Vocês têm um ótimo marco temporal, né? Para dizer, opa, eu fiz isso lá atrás, ó. O Facebook, por exemplo, ele lembra a gente todo dia, né? O que você postou no ano passado, ou em anos anteriores, pretéritos aí, né? Então, segue a dica aí, né? Acredito que esse foi o último slidezinho que eu passei, né? Deixa eu ver. Agora eu tenho os seus contatos. Só agora o meu merchan. Opa! Né? Então, aí, quem quiser depois entrar em contato, né? Depois, se vocês quiserem compartilhar o slide também com o pessoal, fiquem tranquilos, tá? Não tem propriedade nenhuma minha sobre isso, né? Informação é para ser passada. Então, depois, se alguém tiver, não sei se vocês têm como fazer Aqui, isso, aqui a gente já. trabalha mediante autorização. Se Não, tá o, autorizado. se o convidado autoriza abrir a linha de comunicação, a gente disponibiliza para as pessoas. Vamos para as perguntas, que eu acho que tem algumas várias aqui. Eu vi do Shigeru ali, ele falando da Uniban, exatamente, pelo que eu fiquei sabendo, foi exatamente isso, o Shigeru voltou mesmo, mas eles tiveram um embatezinho sobre o nome, viu? Eu acredito que ele ter ganhado, viu? Ele ter ganhado. E se porventura, como no brinco, né, foram com a coragem e colocaram o nome de forma indevida, aí a justiça, os caras mandam tirar o nome sob pena de multa, né? Então, mas é bacana, tema interessante. Tem várias pessoas que deram boa tarde aqui, que estão acompanhando. E aí tem o caso que você tinha comentado que é da Bere Camargo, que ela faz bonecas artesanais de pano. E aí ela perguntou se ela pode registrar os traços do rosto, olhos e bocas para ninguém copiar. Se isso seria Sim, desenho sim. industrial. A gente teria que avaliar se tem alguém de fato, se tem a questão da novidade, né? O que a gente bate muito nisso é que às vezes a gente acha que é novo e de repente tem um cara que já faz aquilo, né? Então, por exemplo, vocês viram que no final eu coloquei o meu logo lá do meu escritório. Eu tenho certeza absoluta que deve ter alguém parecido com o meu, né? Então, por isso que o meu não está registrado, até porque tem a ver com o meu nome, então não vejo muita dificuldade nisso. Mas a gente precisa ver se de fato existe uma novidade, mas sim, acredito que se encaixa eventualmente com um desenho industrial, tá? Aí é fazer um levantamento técnico, fazer uma pesquisa até mesmo lá no INPI, né, para saber se tem alguma coisa já próxima e se permite ou não a concessão aí da proteção do registro, tá? Mas eu acredito sim que seja o desenho industrial, porque é um novo desenho, tá? É um novo desenho, não seria uma invenção, né? Uma boneca diferente, né? Quem mais? Também tem uma pergunta da Gel Santos, que ela fala que ela criou uma marca Aruana Peixes Doces, peixe salgado, Aruana Peixe Bonito. São uma série de peixes em telas e estamparias em camisas, que ela já fez várias exposições, e se não tem como alguém copiar esse mar. Ai, 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 hein? Tudo que é vinculado ao que a senhora usa para distinguir a sua atividade tem que ser objeto de registro. Então, a senhora vai lá, por exemplo, e fala assim, ó, eu registrei o nome, né? Mas, de repente, existe algum desenho, alguma coisa por trás, isso também tem que ser registrado, tá? Só cuidado, gente, que alguns nomes também são impossíveis de ser registrados por causa de uma questão de domínio público, né? Alguma questão assim que seria um nome popular, por exemplo, eu não posso ser dono do nome Capivara. Eu quero algum nome, por exemplo, Capivara, Petróleo, né? Mas eu posso agregar outros itens e aí no conjunto conseguir fazer a proteção, tá? Mas se a senhora está falando do nome, é fazer o registro, tá? Porque só tem proteção quem fez o pedido lá e teve a concessão da proteção, tá? Da marca. E se porventura a senhora usa o nome mais algum desenho por trás, alguma outra coisa, tudo tem que fazer parte do objeto do registro. A Berê, ela especificou aqui, nossa, ficou enorme. Ela especifica que ela é artesã, que ela acabou de abrir MEI,
varejista de brinquedos, deixa eu ler que eu acho que fica mais fácil. Varejista de brinquedos, serviço de acabamento em fios, tecidos têxteis, peças de vestuário. Ela falou que ela registrou a marca na classe 18, 25 e 28, que é produto. E ela falou que ela, como ela pretende abrir um e-commerce, ela vai registrar na 35 também. E aí a dúvida dela é: os serviços escolhidos na classe 35 devem estar em conformidade com o MEI? Ou ela pode selecionar também o comércio das ideias futuras, como, por exemplo, o comércio de cosméticos? Deixa eu ver se eu entendi, né? A gente confunde muito, né, a marca da atividade empresarial. Uhum. Tá? A atividade empresarial é uma coisa, a marca é outra. Tá? Eu posso ter uma empresa, por exemplo, eu posso ter uma empresa de cosméticos, higiene, posso ter diversas classificações de atuação e posso ter tantas outras marcas. Então, quando vocês pegam, vamos pegar, vamos falar os nomes, vamos pegar o Avon, por exemplo, Natura, enfim. De repente, vocês vão puxar a questão da razão social deles ou o tipo de atividade deles. É uma coisa, isso é feito lá na junta comercial, é uma classificação de ordem tributária, tá? Sim. Para concessão de funcionamento da empresa, etc., para explorar a atividade. Aí é uma coisa do empresário e da empresa, que não tem a ver com a marca. A marca, gente, vocês têm que ir num outro órgão, que é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e Industrial, pegar a marca e fazer... Por exemplo, você pode ter uma classificação, eu trabalho com higiene, com, sei lá, diversas classificações. E aí a sua marca qual é? Bebê Feliz. Não tem a classificação Bebê Feliz lá na sua classificação de atividade de empresa. A sua marca é Bebê Feliz. Tá? Ou então Bebê Limpinho, alguma coisa do gênero, né? Tô chutando aqui só para vocês entenderem que tem uma diferença entre você fazer essa classificação, que é uma coisa quando você abre a empresa, qual os ramos que você vai atuar. Então é uma coisa de falar o que você vai fazer para você informar o Estado e você ter as licenças apropriadas, porque cada ramo vai ter uma licença, vai ter, de repente, alguma exigência do Estado para funcionar. E isso não tem muito a ver com o registro da marca. A marca é uma outra coisa que vocês vão fazer por fora. Sim, tem o seu Juraci, que ele fez várias perguntas aqui. Ele é um empreendedor que frequenta o TEIA e ele tem uma máquina que faz um processo de reciclagem em relação a resíduos. E eu acho que o seu ele falou aqui para eu te fazer perguntas em relação ao projeto dele. Eu acho que você deu bastante material falando sobre o desenho industrial, falando sobre a marca em si. Eu acho que ele se engloba em todos esses quesitos, porque o projeto dele é muito extenso e ele já tem esse desenho industrial. Então, ele tem um desenho do recorte das peças, do planejamento, toda essa esquematização ele já tem. Só que o seu Júlio, eu acho que o que o Eduardo comentou antes, o que você tem que ficar atento é esse tempo que você vai colocar a sua ideia em prática e esse tempo de registro, porque quando você colocar isso no mundo, eu acho que vai interessar muitas pessoas. Então, eu acho que você tem que ficar atento. Você responde se a gente respondeu, inclusive. E assim, de repente ele não se encaixa numa coisa de um produto de fato inventado ou melhorado, mas ele talvez se encaixa num desenho. Então, algum tipo de proteção ele vai conseguir. E aí a gente só tem que tomar cuidado de conseguir fazer, de fato, ou a patente ou o registro e colocar em prática. Porque às vezes você faz, tem a ideia, uma coisa maravilhosa, investe, né? Que é caro, é difícil fazer, né? E aí você faz, investe, paga as taxas, que também o INPI vai cobrar taxas de vocês, não é barato, tá? Mas é uma proteção, é uma proteção que você tem de você explorar aquilo com exclusividade. E se alguém quiser usar, você cobrar para a pessoa poder usar, né? A sessão de desenho, ou até mesmo das suas invenções, assim por diante. Então, às vezes, toma cuidado de você ir lá, buscar o registro, etc., ou até mesmo a patente, e não conseguir colocar em prática, porque tem gente que vai ficar olhando e vai tomar, pela questão da caducidade, que eu não uso, tá? Sim, o Luiz está acompanhando a gente da Casa de Cultura Freguesia. Ele falou parabéns pela temática, muito valiosa. Sim, a gente agradece muito o Eduardo ter suprido esse... É um tema que eu já queria colocar ele em pauta, mas a gente sempre tem o compromisso de trazer um profissional que sabe do assunto, que entende do assunto, para a gente não falar em verdades, né? E ele fez uma pergunta: se um tema pode ser registrado, o título de um livro.
Tá não no IPI, essas coisas voltadas para a área cultural, tá? Aí seria a mesma linha do que o pessoal usa na música, tá? Seria um outro órgão voltado para essa atividade, tá? Mas aí teria que avaliar direitinho. Geralmente a propriedade, por exemplo, de um livro, né, o conteúdo, sim, é passível sim, tá? E aí precisaria avaliar. E, inclusive, caminha muito próximo do que é feito na música, né? A proteção vem não de fato do registro, mas sim do momento que você criou, porque quem às vezes é escritor sempre faz algum projeto modelo, pede orientação de amigo, revisa, vê, e esse negócio vai voando, de repente você fala, poxa, tem alguém com meu livro aqui publicado, né? Uhum. Então, só nesse quesito, mas não voltado para o MPI, não é para a indústria. É uma coisa cultural que vai ter um outro caminho e umas regras um pouco distintas. Mas dá para fazer, sim, dá. Deixa eu dar um oi aqui para o João Amâncio, que é amigo meu também, professor. Ai, João que Amâncio, bom. Gente, obrigado a conheço todo mundo que tá acompanhando aí. Sensacional. Aí tem a pergunta do Pitu, que seria do Pitu Leal, que seria sobre. Ele trabalha com material reciclado, especificamente instrumentos de percussão com superfície sonora, pele, feita com garrafas PETs, apesar do nome ser conhecido, que é tamborim, cuíca, paneiro. Existe a possibilidade de fazer uma patente sobre esses instrumentos, formato quadrado, e fui pioneiro neste item. Bacana, legal. Eu acredito que sim, tá? Não sobre o instrumento em si, né? Mas sobre a pele, né? Eu acredito que o senhor consiga. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a coisa é muito antiga, alguém pescou essa tecnologia, né? Essa invenção do senhor e copiou e o senhor nem sabe. Na verdade, quando a gente vai fazer o pedido de proteção, a gente toma cada surpresa, tá? Enfim, é igual o Brasil mesmo, ele teve diversos problemas, né? Por exemplo, com a utilização de recursos naturais nossos, né, como o Guaraná, que estava registrado em outro país como algo de outro país, é uma loucura. Então, só esse cuidado mesmo, o Pitu, mas eu acredito que sim. Só tem que saber fazer uma pesquisa, tá? Fazer um laudo técnico do que seria essa invenção sua, tá? Essa novidade sua, e mandar bala, e correr atrás. É como eu digo, o pior das hipóteses é, poxa, alguém deu uma pernada em mim, eu não sabia, né? Se tudo der certo, você tem a proteção e aí é trabalhar isso aí. E eu acho que isso é até um ponto positivo, porque eu já vi muitas oficinas de instrumentos e que a pessoa afirma que o desenvolvimento daquele instrumento é da própria pessoa e ela viaja dando um workshop de como fazer ele. Então, é um ponto positivo quando você vai vender uma prática de fazer algo. Tipo, eu já vi isso ofertando cursos, inclusive cursos com valor bem, bem caro. Por exemplo, eu costumo brincar até com os alunos, né, que tem aqueles programas de TV, né, que tem os empresários sentados, aí você vai buscar um aporte financeiro para conseguir desenvolver, né? O que eles querem é novidade. Eles querem uma coisa diferente no mercado. Então, de repente, se o Pitu de fato é um pioneiro, é alguém que faz isso e mais ninguém está fazendo, cara, é fazer a proteção, conseguir uma patente dessa inovação sua, né? E aí buscar apoio no mercado. Você pode ter ideia, se seu produto for de fato um produto que de fato traga lucro, que traga ali, tem interesse industrial, pode ter certeza que apoio não vai faltar. Só um cuidado, assim, que o músico em si ele tem muito aquela memória de como é o registro da música, né? Aí eu falei aqui, por exemplo, a música, eu tô tocando a minha música autoral, toquei no festival, toquei num barzinho que eu toco, etc. Tem um CD que eu distribuo, enfim. A partir daí você consegue até criar com testemunhas, com algum tipo de prova, a partir do festival, toquei, joguei na live e tal, a minha música autoral, toquei. Ali você já consegue provar uma autoria sua, tá? Porque o registro da música, essas propriedades voltadas para o meio artístico, da autoria mesmo, não é da busca da proteção. A industrial é da busca da proteção. Às vezes você já tem aquela prática há anos, tá fazendo ela e nunca fez a proteção, e aí você corre o risco de perder se alguém foi lá primeiro e fez a proteção. É duro, mas é isso que ocorre. A gente tem uma pergunta do Luiz Chigueiro. Inclusive, Luiz, para quem não sabe, fez uma live pra gente sobre educação junto com o Germain, que faz parte da Cultural, e foi sensacional. Ele falou que na preparação das aulas ele utiliza imagens, gráficos da internet. Você precisa ter algum cuidado enquanto a isso. É o mesmo cuidado que eu tenho que tomar hoje, né? Eu citei várias marcas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado sim, viu, Chigueiro? Tem que tomar cuidado, né?
toda vez que a gente for citar alguma coisa que pertence a alguém, né, a gente tem que tomar cuidado. E no Brasil hoje, a gente passa um problema que as pessoas estão confundindo liberdade, né, liberdade de se expressar, de expor algumas coisas, né, com aquela coisa, eu sou livre até a página 2, né, a página 2 é o seguinte, você é livre até começar também o campo, né, de atuação das outras pessoas, né. Então, tomar cuidado, como, por exemplo, é que hoje não tinha como eu fazer uma exemplificação de marca, né, mas é o mesmo cuidado, Figueira, a gente que é da faculdade, né, que está na linha acadêmica, quando você faz um livro, de você indicar as referências, né? Então, em tese, eu não podia citar, por exemplo, a Toyota, não podia botar os logos, etc. Eu teria que colocar alguma revista que faz a citação, que de fato deve ter tido alguma autorização, e aí eu citava a revista, dizendo que a revista citou tal empresa. Aí eu conseguiria fazer reserva de direitos autorais das pessoas envolvidas, tá? Esse seria o jeito apropriado. Inclusive, uma dica que eu dou que é fácil você rastrear, por exemplo, se eu sou artista visual, se eu jogar minha imagem, achar minha imagem, se eu tiver o registro do processo que foi fazer aquela imagem, eu consigo processo, por exemplo, eu consigo ter provas para processar aquela pessoa de uso indevido de imagem ou de não, mesmo não tendo registrado. Aí uma dica que eu dou é que tem vários bancos de imagem que as pessoas disponibilizam de graça, inclusive, e, por exemplo, o Get Images tem uma parte que ela é gratuita, tem outro que é o GetPic, então lá você consegue fazer um jogo de palavras e achar imagens que são de uso livre. Então, eu acho que você fica menos suscetível a Sim, acontecer sim. algo. Geralmente na prática, né, se porventura alguém ficou sabendo que você usou o nome dele, a marca dele, o visual dele de família e vida, a pessoa vai te notificar, assim, olha, não use mais, senão eu vou tomar as medidas judiciais cabíveis. Geralmente é assim, que a gente chama de constituir em mora, né, alguém, né, de você notificar, falar, não faça mais. Né, mas é importante, só para as pessoas terem ciência, por exemplo, poxa, então eu tenho que ficar com medo quando eu vou numa praia de tirar uma foto, de repente passa alguém atrás de mim, apareceu alguém, tem imagem da pessoa. Não. O problema nosso é a identificação da pessoa, tá? A identificação da pessoa, de aparecer o rosto da pessoa. Agora, se é uma coisa, por exemplo, eu tô lá, por exemplo, no projeto TEIA e tô na plateia, e quer tirar uma foto da plateia, né? Desde que não dê para identificar as pessoas, o rosto das pessoas. O engraçado é que as redes sociais fazem isso automaticamente. Você ligou a câmera, ele já sai marcando. Então, Sim. esse é um bom indicativo para saber se você tem alguma violação de imagem. Agora, se não tiver, as pessoas. É uma multidão, eu costumo dizer, né? Pessoas indistintas, aí não vejo problema, tá? Sim, acho que também aquilo que a gente estava falando de cinema, existe uma preocupação com essa configuração, direito de imagem sem aquela pessoa ter esse documento. Inclusive, para quem produz filme, é importante guardar aqueles documentos de direito de imagem, escaneiem, guardem, porque isso pode ser solicitado a qualquer momento. Agora que ele está em isolamento social, quarentena, que não está acontecendo festivais de cinema e está sendo tudo exibido pela internet, está todo mundo muito suscetível a ser questionável em relação a direito de imagem. Então, se protejam nesse sentido. É aquela coisa, depois eu vejo, depois a gente resolve esse problema. Aí vira um problema. Sim, tá tendo vários comentários aqui. A Gel tá falando sobre onde registrar em relação aos peixes, as estampas que ela estava falando, das camisas. Então a senhora pode buscar o INPI, tá? O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual barra Industrial. A senhora acha uma pesquisa no Google, tá? É só digitar, liga lá, eles são atenciosos, não há nada muito rabuscado, lógico, né? Que a senhora vai precisar compor uma série de documentação para conseguir fazer a proteção. Mas é no tal do INPI, tá? Se a senhora sentir dificuldade, a senhora pode ou consultar um advogado especialista, ou escritórios próprios, né, que trabalham nesse segmento, ou a senhora pode tentar fazer sozinha, tá? Aí busca informação via telefone no INPI, hoje, né, por causa da pandemia, né, mais especial, eles vão te dar um rol do que eles precisam. Olha, a senhora precisa trazer o que a senhora quer registrar da seguinte forma, né? E aí são informações gráficas, né? Geralmente eu costumo dizer, olha, conversa com quem fabrica a sua arte visual, ele forneceu o documento, o arquivo, né? Com essas identificações. Mas é tranquilo, tá? O Portal Pirituba, ele falou que tem amigos, músicos que recebem e registram suas músicas
na Abramos e lá é possível registrar imagens. E aí perguntou se você conhece. Acredito que sim. Sobre imagens, em que sentido, assim? É que se a coisa é voltada para a cultura, a gente sai do NPI, que o NPI é voltado para a indústria, tá? Para o comércio, tá? Para fazer o registro de outras áreas culturais, aí teriam que ser em outros órgãos, tá? Que tem essa capacidade. Acredito que seja um deles esse que o senhor citou aí, tá? E aí cada estado vai ter um, por exemplo, o Rio de Janeiro vai ter um, e assim por diante. Aí o Pito está comentando mais sobre o trabalho dele com material e há anos exclusivos, há anos dá cursos nacionais e internacionais sobre Pito. Eu acho que tudo mostra que você deve registrar. Tem que tomar cuidado, viu, Pitor? Senão, já pensou, na hora de você colher os louros do seu trabalho, você descobre que tem alguém que foi lá e passou a perna em você? É Inclusive na bacana. moda, você estava falando em relação ao Guaraná, aconteceu alguns processos internacionais em relação a estilistas de outros países que estavam pegando técnicas artesanais específicas Uhum. que são patrimônio de alguns estados e replicando sem dar os devidos créditos e inclusive não dividindo lucros com designers que foram comprovados que eram cópias. Sim, sim, sim. Tá cheio. O Brasil, não sei se culturalmente falta para nós tomar um cuidado em registrar, de fato, legalizar essa nossa atuação intelectual, né? E lá fora é uma prática. Tanto, né, fazendo só um parênteses, né? Quando começou a pandemia, de fato, surgiram aquelas inúmeras teorias conspiratórias de que o vírus foi criado, etc. Porque as pessoas estavam num debate científico do 5G, né? De quebra de patente com a China, etc. E aí virou aquele monte de conversa conspiratória, que foi o país tal que fez, o país Y que fez, né? Então, esse debate sobre a propriedade intelectual fora do país é quentíssimo, né? Você pega a China, por exemplo, eles dominam, né, o know-how dele de produção rápida, barata, é incrível. E os outros países acabaram ficando para trás nesse quesito, né, mas tem outra propriedade intelectual, só que o ruim é que eles dependem da produção da China, né? E aí você tem um risco grave, aí precisa ver se eles vão respeitar, vão quebrar, etc. Enfim, é um debate feroz, tá? É muito interessante. E a gente deveria, como brasileiro, como povo aqui, também se preocupar com as nossas coisas, né? E tanto que tem uma crítica muito grande sobre a atuação internacional em regiões de mata, de Amazônia, reservas indígenas. Os caras vêm para cá, eles veem o negócio, os caras abocanham. Né? É fogo e ganham dinheiro. Né? Enfim, pode falar. Inclusive, até isso que a pergunta que o Luiz levantou é uma prática, eu acho que é uma prática também da gente respeitar e reconhecer a nossa propriedade intelectual em relação à produção de cultura, a produção e afins, como o próprio Pito estava falando em relação a instrumentos. Acho que a partir do momento que entrar dentro dos nossos hábitos, isso do registro, de reconhecer as nossas ideias como originais, isso vai trazer um outro reconhecimento, né? Tanto o trabalho de cada um na individualidade, quanto enquanto identidade de país. Sim, sim. A gente vê, por exemplo, a cultura indígena é extremamente rica, né? Eles conhecem os recursos naturais, né? Eles conhecem inúmeras coisas que lá fora o pessoal fica de olho. Fala, poxa, né? Como que o cara consegue criar um remédio, um analgésico com tal coisa? Eles vêm com a expertise, né? Eles olham e falam, opa, aqui tem. E a gente não dá valor, né? Não só nesse ponto, mas também tantos outros que são ligados à nossa cultura, né? Então, por exemplo, eu acho que a área musical, a cultura, por exemplo, voltada à periferia em si, é tudo muito marginalizado, muito abandonado, e, enfim, tem que mudar um pouco essa cultura, tá? Bom, minha opinião. Mas inclusive falando de artes, a ponto das pesquisas, existem muito, o campo de pesquisa em artes dentro do Brasil, pesquisas acadêmicas, ele é muito vasto. E isso já é um documento. Você ter uma pesquisa, você registrar o processo de uma fórmula, já é uma forma de documento. Então, que as pessoas, tipo, terminou de fazer um artigo ou algo específico, veja se vale a pena registrar aquele desenho, aquela prática, para você estar aí respaldado em vários sentidos. Tem uma pergunta da Márcia, que é, no caso de um artesão, como proteger os moldes de autoria própria?
A gente tem que ver é a mesma coisa que eu falo, né, nos outros casos, né? A gente tem que saber se há de fato o quesito novidade, né? Esse é o primeiro ponto. Mas eu acredito que caiba aí, né? Aí precisa ver, né? O artesão, de repente, ele não faz aquilo para forma industrial, porque a coisa tem que ser. A gente tem que separar se aquilo vai ser um movimento cultural, né? Uma coisa artística, ou se vai ser algo industrial, tá? Se for para outro caminho, mais voltado para uma ideia de cultura, uma ideia voltada, sei lá, para arte, a grosso modo, tá? Desculpem aí, talvez a palavra correta, né? Aí você tem um outro caminho que é muito próximo do pessoal da música, tá? Agora, se for de fato você faz aquilo para um toque industrial, aí o caminho é o NPI, pelo menos como um desenho industrial, tá? Como um desenho novo, alguma coisa nova, e buscar ver se não tem ninguém fazendo esse algo novo de fato, tá? Mas como é artesão, a gente acredita que está mais voltado para a arte. E aí tem os caminhos próprios para isso, que é muito semelhante da música, tá? Então, o Pitu, inclusive, comentou que um dos problemas de não se registrar é o custo e preparação do registro. Desistimos por conta da burocracia. A gente pensa que, quando a gente pensou em ter essa live e o doutor Eduardo topou esse convite, a gente pensa que, tendo a informação, é mais fácil ver se você consegue ou não aplicar os meios, porque se fica num imaginário de, é caro ou é burocrático, sabendo os meses, a gente sabe quanto que cabe. Talvez vale a pena esse investimento. Provavelmente vale a pena esse investimento, principalmente quando você reconhece que aquilo que você está fazendo é algo que tem que ter um devido reconhecimento, uma devida proteção, né? Viu? E sobre o que o Pitu falou aí, de fato a burocracia ela existe, mas ela é necessária. Tá? Ela é necessária porque você precisa de documentação para saber que não vai ter ninguém igual a você depois. E se a gente também deixa tudo muito à larga, muito sem regras, sem limites ali, né? De, olha, não precisa trazer laudo técnico, não precisa disso, não precisa daquilo. Acabou, qualquer um vai lá e faz uma coisa parecida e vira aquelas brigas jurídicas eternas. E as brigas jurídicas acabam como? Quem tem mais poder econômico consegue mais longe. A verdade é essa, né? Então, a burocracia existe, tá? Não vou falar para vocês pô, vamos lá. A marca é mais simples, tá? A marca é extremamente simples. Os outros que têm a ver com uma produção, com uma criação, com tecnologia, esses são mais rabuscados. Mas não tem outro jeito, Pito. A gente tem que fazer porque senão alguém vai pegar. Tem gente que vai bater. Quem tem o capital, tem o recurso para entender o que você está fazendo, o cara bate o olho, leva e copia. E aí você que foi um abençoado de fato de ter aquela ideia inicial do zero, perde por um problema, né? Então é difícil, não? Um probleminha assim que eu digo, de ter dificuldade atrás, etc. A gente costuma dizer que é melhor pegar uma empresa, né, limitar as informações de quem tem acesso ao que você faz, ao seu trabalho técnico, é guardar o know-how mesmo, fazer aquela. Esconder, né? Tanto que vocês veem, por exemplo, quem viu o filme do McDonald's, né? Que tem, vamos dizer, fazendo outra propaganda, Netflix, né? Então, tem lá, dá uma olhada que o grande problema deles ali não é o nome deles. O nome virou, logicamente, o que virou, mas o grande segredo deles era o know-how de produção. Seria o know-how ali voltado para a logística dentro de funcionamento da loja, de praticidade, que era a inovação deles, né? Tanto que o problema deles foi ali. A pernada foi ali, né? Quem viu o filme, quem não vai entender. Quem vê para esse tópico nosso, dá uma olhadinha que vocês vão entender bem a jogada, né? A importância disso. Mas vai atrás sim, vai com calma. O importante é fazer. Não importa o tempo que demorar, não importa o que for feito, assim, o tempo que vai demorar o investimento, porque fez o investimento, depois aí você está protegido, aí você vai atrás de buscar investidor, aí é outro papo. Mas dá essa atenção sim, porque é importante para você mesmo, para sua ideia, tá? Acho que um caso que aconteceu foi até recente, acho que foi ano passado que teve o desfecho dele. Eu acho que tem algum problema, porque talvez ainda esteja ocorrendo de que foram plagiados por uma grande emissora de TV em relação a um dos programas deles usarem duas obras, e aí juridicamente eles conseguiram, eles tinham o registro dessas obras e conseguiram provar que aquilo era uma cópia e venceram a ação judicial, mas porque eles tinham tudo aquilo registrado, tinha
tudo aquilo tinha uma documentação que provava que aquilo era uma propriedade intelectual deles, e eles ganharam de um grande monopólio que todo mundo estava apostando que eles iriam perder, mas foi porque eles estavam respaldados estavam respaldados juridicamente que aquilo era uma propriedade intelectual deles. Então acho que é um caso na prática de que se você se previne quando acontece, apesar da pessoa que está ali brigando judicialmente com você, você está respaldado pela lei. Não, perfeito. E assim, né? Teve um caso, isso aí foi até a minha mulher também é advogada, ela trabalhou, ela foi estagiária no escritório especialista em marcas e patentes, não era um escritório de advocacia, era um escritório de marcas e patentes, né? Uhum. Não é barato, assim, os advogados fazem isso, tem escritórios que só fazem, né? Não são escritórios jurídicos, são de marcas e patentes, então, assim, as empresas, para vocês terem ideia, eles pagam o processo de fazer a proteção, tá? Respondendo um pouquinho o que o Luiz Carneiro está perguntando. Deixa eu colocar aqui na tela. Né? Para fazer isso, aí você vai pagar o serviço do profissional, tá? E nesse contexto, assim, aí varia de profissional para profissional. As taxas são unificadas, desculpa, tá? Aí varia do seu projeto. Doutor Eduardo, você pode repetir, porque o pessoal está sinalizando que travou aqui o seu vídeo. Isso. Perdão. Então vamos lá. Então, assim, eu ia citar um caso, mas para vocês entenderem, né, a minha mulher trabalhou na época de faculdade, ela fez estágio num escritório que não é um escritório, uma advocacia, mas é um escritório de marcas e patentes, né? Uhum. Eles só contam disso, né? Então, existem esses escritórios de marcas e patentes e tem os escritórios de advocacia que só fazem isso ou que tem uma especialidade nisso, que é o nosso caso. Então, como funciona? Aí depende do projeto, tem que avaliar o que é, o que está envolvido, né? Então, assim, o ideal é você pegar e fazer essa consulta. Vou colocar aqui, se eu não estou ouvindo. Uhum. Então, é legal fazer essa consulta junto ao NPI, pega um profissional, deixa na mão dele, acerta os honorários dele para fazer o serviço, né? Se quiser depois entrar em contato com a gente ou fazer uma pesquisa no Google, a gente conversa, tá? A gente passa direitinho, mas vocês têm as taxas próprias do NPI e do profissional. As grandes empresas que têm suas marcas aí rodando na indústria, o que eles fazem? Além desse pagamento desse serviço para fazer o registro, eles pagam um valor mensal para fazer a proteção, ficar fiscalizando o uso indevido, tá? E, inclusive, é muito comum você ter em diversos segmentos aí, marcas que colidem ali sei lá, produto de limpeza que tem nome parecido. Às vezes o nome não é parecido, mas o desenho do produto é idêntico. Leva o cliente a erro, né? Então, assim, é uma coisa complexa, mas tem que fazer porque você se protege de você, na verdade, não fazer dá mais prejuízo do que fazer. Né? Enfim, só para eu ia citar um caso que a minha mulher tinha lá na época de estágio dela, tinha uma dupla sertaneja, né? A dupla sertaneja estava no escritório, o caso, rompeu, aquela velha história, vai o segunda voz para um lado e a primeira para o outro lado. A primeira voz fica tranquilo, tem uma vida melhor, porque é o principal, que está mais no holofote, e o segunda voz arrumou um outro primeira voz, e começaram a desenvolver show. Então, assim, só que o rapaz que montou outra dupla, ele começou a se apropriar do nome muito parecido do rapaz que saiu. Eu sei que o pessoal foi para a justiça, o pessoal conseguiu cancelar show de rodeio, sabe que você chegar na hora assim, ó, não vai ter show hoje, tem uma ordem judicial aqui, e aí tem aquele monte de gente que comprou ingresso e fica, mas o que aconteceu? Não vai ter show, porque ele está violando o direito de imagem, né, a proteção da marca da dupla que existia, e ele está se usando de forma indevida, induzindo os consumidores a erro, blá, 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 não sei o quê. Então, assim, é pesado o negócio. Então, a proteção diante do que falou antes, né, a senhora até comentou, né, Bruna? Então, é super importante e tem proteção, gente. A gente tem que acreditar que vai ter proteção e que é importante. E, Luiz, depois conversa, manda mensagem no meu WhatsApp aí, depois o pessoal passa. Você chama, a gente bate um papo durante a semana, tá? Sem compromisso. Então, a gente indica aí, se tiver algum outro colega também, eu te passo. Gente, a gente agradece o doutor Eduardo por primeiro disponibilizar o contato dele, agradecemos bastante, porque a ideia de ser ao vivo é as pessoas poderem perguntar e tirar suas dúvidas, então quando eu tenho uma pausa a gente fica muito satisfeito, agradecer a sua generosidade de compartilhar o seu conhecimento hoje. Obrigado, de verdade, por ter topado esse convite. É um tema que a gente queria tocar, mas a gente sempre precisa falar respaldado de um profissional para que tenha validade o que está sendo falado.
Valeu, obrigado. E rendeu bastante, poxa, foi Ah, muito sim, bom, não. legal. Eu fico satisfeito. E, gente, a live vai ficar gravada. Então, se vocês acham que essa live também tem a ver com a produção de alguma pessoa, você sabe que de alguma pessoa que queira registrar, mas não tem esse conhecimento, manda essa live para ela. Ela vai ficar disponível aqui na página da Ecocultural. A gente gostaria também muito de agradecer a Miguel Alves Advogados, né, que está hoje aqui. Obrigado. Ah, depois a gente vai postar tanto as suas informações quanto o site. A gente também gostaria de agradecer a Desampa, a cooperativa de reciclagem Crescer e o Centro Mágico Ateliê, todo mundo que acompanhou a live, todo mundo que perguntou. Muito obrigado. A gente faz esse conteúdo, a gente busca disseminar esse conteúdo para vocês e para que possam ser também cada vez se profissionalizar em diferentes níveis. É importante isso. E é isso. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Bom, agradeço o convite em primeiro lugar, né? Foi uma indicação do Shigeru, conheci vocês aí do projeto na faculdade, e eu sempre tive vontade, eu gosto de conversar, né? É bacana a gente passar um pouco que a gente sabe, né? Eu acho que o sentido, eu sou advogado, me apaixonei pela docência por essa parte, né? Da gente poder expor o que a gente conhece, tentar contribuir na vida das pessoas, construir, ajudar nem que seja um bloquinho lá no castelo da pessoa, a gente sabe que a gente fez, a gente fica feliz, né? Poder ajudar as pessoas é muito legal. Então, eu fico feliz com o convite, fico muito grato pela oportunidade de vocês aqui, de a gente poder bater papo, conversar, e com a participação de todos, né? Com todos muito generosos com suas perguntas, né? E foi ótimo, foi fantástico. Deixo só aqui, por fim mesmo, votos que todos tenham sucesso em suas atividades, não desistam. A gente sabe que o momento não é fácil, é difícil, e aquele negócio, é resiliência, fé que tudo vai se encaminhar bem e correr atrás do prejuízo que a gente teve esse ano aqui, mas que tudo vai dar certo. É ter fé, resiliência e boa sorte para todos aí. Obrigado. Vai passar, a gente vai estar aqui. E a produção acabou de me soprar aqui que se você quiser vir com outro tema de live, inclusive, gente, deixem aí os comentários vão ficar disponíveis. Se vocês tiverem ideia de live, se tiverem perguntas, você está convidado a voltar, doutor Eduardo. A produção aqui acabou Obrigado. de me soprar. Tá? E aí depois vocês E aí? veem, se tiver dentro da minha área de conhecimento, eu conseguir ajudar, fico à disposição para um outro dia aí, tá? Ah, sensacional. E é isso, gente. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado a todo mundo que acompanhou e Obrigado. até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.